Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre um tema que gera muita dúvida: dispositivos anti-radar no veículo. Pois é, quem é que nunca pensou em como evitar uma multa por excesso de velocidade, não é mesmo? Essa vontade, às vezes, leva a gente a procurar umas soluções que parecem espertas, mas que, na verdade, podem trazer uma baita dor de cabeça. E aí vem a grande questão, aquela que todo mundo se faz. O que a lei de trânsito considera, de fato, um dispositivo anti-radar? E mais importante, aquele aplicativo de GPS que avisa onde tem radar. Será que ele entra nessa história? Bom, vamos desvendar esse mistério agora. Para a gente poder responder isso direitinho, o primeiro passo é ir direto na fonte. A gente precisa entender como a própria lei define essa infração. Afinal, não é uma questão de achismo, e sim do que está lá, escrito oficialmente. E para a nossa conversa ser o mais precisa possível, a nossa base é o documento oficial que todo agente de trânsito no Brasil usa, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, do CONTRAN. Ou seja, a gente vai ver exatamente o que o fiscalizador consulta lá na rua. Na lei, tudo tem nome e sobrenome, né? Essa infração está lá, bem específica, no Código de Enquadramento 65720, com base no artigo 230 do Código de Trânsito. O que isso quer dizer? Que não é uma regra qualquer. É algo muito bem definido e que a legislação leva bem a sério. Ok, já deu para ver que o assunto é sério perante a lei. Mas na prática, no dia a dia, por que isso realmente importa para o bolso e para a pontuação na carteira? Pois é, as consequências são bem pesadas e é sobre isso que a gente vai falar agora. Para começar, a infração é de natureza gravíssima. Só isso já significa uma multa bem salgada. Mas o que pega mesmo, a consequência mais imediata, é a medida administrativa: remoção do veículo. É isso mesmo, o carro pode ser guinchado ali na hora. E toda essa responsabilidade recai sobre o proprietário do veículo. E os pontos na carteira? 7. Uma única infração, e lá se vão 7 pontos na CNH. É um número que, com certeza, pode complicar e muito a vida de qualquer motorista. E aqui tem um ponto fundamental: não tem jeitinho, não tem conversa. Por ser uma infração gravíssima, não existe a menor possibilidade de converter em uma simples advertência por escrito. A penalidade vai ser aplicada e ponto final. Então vamos para a parte que todo mundo quer saber. O que de fato a fiscalização considera um equipamento proibido? O que o agente de trânsito está procurando? Olha só, é aqui que a gente separa as coisas. O que é proibido? Basicamente, qualquer coisa que interfira ativamente na fiscalização. Isso vai desde aparelhos que detectam o sinal do radar, até películas que tentam ofuscar a placa ou mecanismos para escondê-la. E o que é permitido? Simples. Aplicativos de GPS, como o Waze e Google Maps, que apenas mostram a localização de radares fixos que já são de conhecimento público. E para não ficar nenhuma dúvida, o manual dá exemplos bem claros do que é ilegal. Pensa naqueles detectores de radar que se instalam no painel, sabe? Ou aquelas películas reflexivas sobre a placa, e até suportes que dobram a placa, muito comuns em motos, feitos para esconder a identificação na hora de passar pelo radar. Tudo isso, sem exceção, é proibido. Mas nem toda tecnologia é vilã nessa história, muito pelo contrário. A lei reconhece sim o uso de ferramentas que ajudam o motorista de uma forma legítima. Vamos ver como isso funciona. E aqui está a resposta definitiva para a nossa pergunta lá do começo. A lei é explícita: usar GPS e aplicativos de navegação é permitido. O ponto-chave é que eles apenas mostram a localização de radares que são fixos e que já estão cadastrados publicamente pelos próprios órgãos de trânsito. Resumindo de um jeito bem fácil, a grande diferença está na origem da informação. Os aplicativos permitidos usam um banco de dados, como se fosse um mapa de radares fixos. Já os aparelhos ilegais tentam ativamente detectar ou até bloquear o sinal do radar em tempo real. Um é consulta, o outro é interferência. Simples assim. Certo, já entendemos a lei. Mas na prática, na rua, como é que um agente de trânsito fiscaliza uma infração dessas? E aqui vem um detalhe fundamental sobre a fiscalização. Presta atenção, ela só pode acontecer com a abordagem do veículo, ou seja, o agente precisa parar o carro ou a moto para poder constatar a irregularidade. E isso leva a gente a um ponto importante. Não é possível ser autuado por essa infração através de uma foto de radar ou por uma câmera de monitoramento. A fiscalização é presencial. O agente precisa chegar lá, olhar e constatar visualmente que o equipamento ilegal está instalado no veículo.
No fim das contas, a mensagem que fica é bem clara, né? A tecnologia é uma aliada incrível no trânsito. Ajuda a gente a achar os melhores caminhos, a dirigir com mais atenção. O objetivo deve ser sempre usar essa tecnologia a favor da segurança de todo mundo, e não como uma ferramenta para tentar burlar as regras que, no fundo, existem para nos proteger. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se este conteúdo ajudou, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensino.papodetrânsito@gmail.com.